A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, querida Igreja de Cristo. Hoje vamos meditar um pouco sobre a quarta declaração que Jesus faz de si mesmo, dizendo a frase "Eu sou". E hoje, com base no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, nós lemos a palavra que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Das 7 declarações de Jesus, usando a frase "Eu sou", esta é a mais interessante. E a que mais as pessoas lembram e conhecem. Jesus, o bom pastor. E é Ele mesmo quem diz: Eu sou o bom pastor. Queridos, é maravilhoso nós meditarmos nesta palavra. É maravilhoso saber que Jesus é o bom pastor. Ele é o nosso pastor. Eu não sei se todos que conhecem esta frase, que recitam, conseguem perceber a realidade, a profundidade, a importância de termos Jesus Cristo como o nosso pastor. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Jesus é Deus. Jesus é aquele que é desde o princípio, é o Verbo eterno, a palavra da vida. Mas agora ele se declara e se revela sendo o nosso pastor. É aquele que nasceu, humanamente falando, cresceu, provando toda a experiência humana, para depois se revelar, se declarar como nosso pastor. E justamente por conhecer a nossa estrutura, as necessidades, os problemas da humanidade, então Ele é o nosso pastor. Para nós que somos a igreja dele, é muito importante meditarmos, valorizarmos. Eu tenho convicção que toda alma salva, todo verdadeiro cristão, sabe, sente, percebe a grandeza disto, de conhecer Jesus como seu pastor. E o pastor é aquele que apacenta, pastor é aquele que protege, pastor é aquele que alimenta, pastor é aquele que guarda, pastor é o pai, na verdade, que guarda o seu rebanho, protege suas ovelhas. Jesus é o nosso pastor. E quando ele diz que é pastor, ele está dizendo que veio ao mundo para cuidar, para tomar conta, para proteger, para alimentar, para curar as feridas, afinal de contas, para salvar as suas ovelhas. Portanto, valorize isto. Se você tem esta convicção que é uma ovelha de Jesus, que Ele é o seu pastor, certamente você não vacilará, você não temerá, você irá viver e sobreviver a todos os problemas desta vida, todas as provas, todas as crises, todos os perigos. Se Jesus é o teu pastor realmente, essa crise, essa epidemia, tudo que está acontecendo é encarado apenas
como uma experiência a ser vivida, um desafio, uma prova. E tudo isso simplesmente nos fortalece mais e nos aproxima, porque a nossa confiança está nele. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos livra. É Ele quem nos salva. É Ele quem nos cura. Portanto, eu não tenho que temer se Jesus é o meu pastor. Porém, eu quero lembrar a vocês também que toda ovelha de Jesus tem um compromisso com Ele. Jesus é pastor das suas ovelhas. Ele não é pastor de bodes. Ele não é pastor de cães. Ele não é pastor de outro tipo de animal. Ele é pastor de ovelha. E nós somos exatamente ovelhas. Nós somos tipologicamente ovelhas. Para você considerar Jesus como seu pastor, você precisa se considerar ovelha de Jesus. E a ovelha é aquela que está à disposição, está entregue, está aos cuidados dele. Ovelhas não têm direção própria. Ovelhas não têm vida própria. A vida dela está nas mãos do pastor. E eu espero que você seja uma dessas ovelhas de Jesus. Isso é maravilhoso, é uma coisa tremenda. Isso nos faz feliz, isso nos alegra o coração, isso nos dá segurança para o futuro. Sabermos que somos ovelhas de Jesus e Ele é o nosso pastor. Para finalizar, eu quero, só a título de orientação, falar um pouquinho sobre algo que muita gente faz hoje, que é uma confusão entre Jesus, o pastor, e os pastores. Tem pessoas hoje, não são poucos, dizendo que não se preocupa, não tem satisfação a dar ao pastor da igreja, porque o pastor é Jesus. Foi ele quem disse, eu sou o pastor. Mas é bom lembrar que ele não disse, eu sou o pastor, ele disse, eu sou o bom pastor. Jesus é o pastor supremo. E ele nunca eliminou a pessoa, a figura do pastor terreno. Aliás, ele preparou isso. Ele ficou 3 anos e meio preparando os pastores na terra para cuidar do seu rebanho em nome dele. Portanto, Jesus é o supremo pastor, mas toda a igreja, toda a ovelha dele tem um pastor terreno, constituído por ele, que representa ele diante da sua igreja. Portanto, se Jesus é o seu pastor, você nunca vai desprezar a figura do pastor humano, porque ele é um representante de Cristo, ministro de Cristo, e a igreja precisa de Jesus e precisa do pastor. Só estou dizendo isso para que ninguém confunda Jesus como supremo pastor e o pastor da igreja terrena. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus é singular. Jesus é pastor de todas as igrejas da terra, se for realmente igreja dele, né? Toda igreja é um termo, porém, a gente sabe, você sabe que nem toda igreja é dele. Mas ele é pastor de todas as verdadeiras ovelhas que são dele. Ele é pastor de Israel, ele é pastor de todos os tempos. Portanto, pensando nisso, você vai entender que não se exclui a pessoa do pastor físico. Este é um outro pastor que ele constitui. E assim nós vamos vivendo, conhecendo cada dia mais a palavra de Deus, nos firmando e nos aproximando dele cada vez mais, e ele cuidando de nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.